Você já ouviu falar de uma criatura que surge segundos antes da morte? Ela aparece silenciosa, parada na sombra do quarto, nos últimos suspiros de quem está prestes a morrer. Não importa a religião, a idade ou onde você esteja, milhares ao redor do mundo relatam o mesmo fenômeno. Um ser de olhos vazios, corpo alongado e presença sufocante. Alguns dizem que é um presságio, outros que é a própria morte observando sua colheita. Mas todos concordam em uma coisa. Quando você vê essa criatura, é tarde demais. Fique comigo até o final, porque o último relato pode te deixar sem dormir esta noite. Ela já foi chamada de vários nomes. A sombra final, o visitante silencioso, o observador da morte. E o mais perturbador, ela não fala, não grita, não se move, apenas observa. Ela aparece no canto dos olhos, e quando você olha diretamente, ela ainda está ali, imóvel, assistindo, como se soubesse que seu tempo acabou. Há relatos de hospitais inteiros, onde pacientes, nas últimas horas de vida, mencionaram a criatura, mesmo sem se conhecerem, descrevendo os mesmos traços. Em um asilo na Escócia, 14 pacientes relataram, em dias diferentes, terem visto um homem alto, de pele cinza, parado no corredor à noite. As câmeras não mostravam nada, mas os batimentos cardíacos desses pacientes disparavam. Alguns gritavam, outros apenas choravam. Poucos dias depois, todos eles morreram. O mais estranho, em cada morte, os relógios paravam por exatos 13 segundos. Os médicos nunca souberam explicar. E não são só os doentes. Motoristas que sobreviveram a acidentes fatais relatam ver uma figura no banco de trás, segundos antes da colisão. Ela estava sorrindo, disse uma sobrevivente de um capotamento na rodovia 101, na Califórnia. O sorriso mais vazio que eu já vi. Ela perdeu o controle e sobreviveu. Mas os paramédicos disseram que ouviram ela murmurar enquanto desmaiava. Ela voltou, mas não era minha vez. O que ela quis dizer com isso? E por que essa figura parecia saber? Em culturas antigas, existem lendas similares. Os astecas falavam de um espírito chamado Xelohuatzin, uma entidade que surgia antes das batalhas, e que só os condenados podiam ver. Na Rússia rural, há o mito da babushka da sombra, uma velha encapuzada que aparece nas camas dos moribundos. No Japão, falam do Shinigami, que sussurra o nome da vítima antes de levá-la. Mas em todos os casos, o padrão se repete. A aparição acontece antes da morte. Sempre. Um vídeo postado no Reddit, que viralizou e depois sumiu misteriosamente, mostrava uma câmera de vigilância de um hospital psiquiátrico. Às 3h03 da madrugada, uma figura escura passa pelo vidro, mas o sensor de movimento não reage. Dentro do quarto, o paciente se levanta, encara o canto da sala e começa a gritar. Quando os enfermeiros entram, ele está morto. O tempo entre o vídeo mostrar a sombra e a morte, 1 minuto e 26 segundos. O vídeo foi deletado. O usuário, banido. Há quem diga que essa criatura é uma projeção da nossa mente, um reflexo do medo da morte. Mas como explicar os relatos de crianças? Como explicar os relatos em culturas que nunca se comunicaram entre si? Como explicar a frieza que toma conta do ambiente quando ela surge? Temperaturas caem, luzes piscam, relógios param, e em alguns casos, espelhos racham sem razão. Coincidência ou um padrão ignorado pela ciência? E agora, quero te contar o relato mais perturbador de todos. Um enfermeiro chamado Elias, no México, relatou que ao cuidar de um paciente terminal, viu uma mulher parada ao lado da cama, de cabelos longos e rosto coberto. Pensou que fosse uma parente, mas quando se aproximou, a figura desapareceu no ar. O paciente abriu os olhos pela última vez e disse: "Ela está aqui para mim." E então morreu.
Horas depois, Elias recebeu uma ligação. Sua filha, em outro hospital, havia acabado de morrer também. E o que isso tudo significa? Estaríamos sendo observados no momento da morte? Existe uma entidade que nos coleta, nos julga, ou apenas testemunha o fim? Milhares já a viram. Alguns sobreviveram, mas a maioria não teve tempo. E há um detalhe que poucos percebem. A criatura nunca se aproxima. Ela apenas observa. Como se esperasse, como se estivesse aprendendo. Você já viu algo que não sabia explicar? Já sentiu uma presença fria no canto do quarto? Talvez não fosse imaginação. Talvez fosse ela, o observador da morte. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer, continue observando, porque em algum momento, você pode ser o próximo a ser observado.